O poder do pensamento infinito. Tudo começa na mente. Em qualquer esfera da vida, seja no âmbito pessoal ou profissional, o pensamento é o motor que impulsiona as ações e cria as realidades. Grandes fortunas, impérios financeiros e histórias de sucesso começaram com uma simples ideia. Um pensamento que, ao ser cultivado, foi capaz de se multiplicar em riquezas sem fim. Este livro explora exatamente esse poder. Como um único pensamento, quando focado e alimentado, pode gerar milhões, bilhões e até trilhões. A mente humana é um dos recursos mais poderosos que temos, mas frequentemente subestimamos sua capacidade de gerar resultados impressionantes. Para aqueles que desejam alcançar grandes fortunas, o primeiro passo é compreender que o pensamento não é apenas uma ferramenta. É a fundação sobre a qual todo sucesso é construído. Uma mente treinada para pensar em abundância e multiplicação não conhece limites. Ao longo da história, muitos dos maiores empreendedores e inovadores foram pessoas que entenderam o poder do pensamento direcionado. Eles não apenas acreditavam no potencial de suas ideias, mas também usaram suas mentes como uma força criativa e multiplicadora. Quando um pensamento é nutrido com clareza, foco e intenção, ele se torna a base para criar realidades extraordinárias. O que separa as pessoas que ganham milhões daquelas que conquistam bilhões ou trilhões? É a capacidade de pensar em grande escala, sem restrições. A diferença entre sucesso mediano e extraordinário não está no talento ou nas circunstâncias, mas na mentalidade. Pensamentos pequenos geram resultados pequenos, enquanto pensamentos expansivos abrem portas para oportunidades que parecem impossíveis à primeira vista. Este livro não é apenas sobre como ganhar dinheiro, é sobre como treinar sua mente para pensar sem limites. Quando você entende o poder de um único pensamento bem direcionado, o conceito de escassez desaparece, e você passa a enxergar o mundo como uma fonte infinita de recursos e oportunidades. Esse tipo de mentalidade é o que transforma pequenos empreendedores em magnatas globais. O processo de multiplicação financeira começa com a forma como você pensa sobre o dinheiro, o sucesso e o que você merece. Pessoas que alcançam níveis extraordinários de riqueza possuem uma mentalidade de abundância, acreditando que o mundo tem recursos ilimitados e que eles são capazes de acessar esses recursos através de suas ideias e ações. Eles entendem que o pensamento certo é a chave para desbloquear esse fluxo contínuo de prosperidade. A força do pensamento não se restringe apenas à riqueza material, ela influencia todas as áreas da vida. No entanto, quando aplicado ao crescimento financeiro, o poder de multiplicação é incomparável. Ao focar em um objetivo claro, seja ganhar milhões, bilhões ou trilhões, e ao alinhar suas ações com esse pensamento, você começa a criar um ciclo interminável de crescimento. Capítulo 1. O pensamento como o início de tudo. Tudo começa com um pensamento. Desde a menor ideia até a mais grandiosa fortuna, o que impulsiona qualquer avanço na vida é o poder da mente. Quem almeja multiplicar suas riquezas deve primeiro compreender que todo sucesso financeiro surge de uma semente mental. Quando alguém decide alcançar milhões, bilhões ou trilhões, esse pensamento se torna o ponto de partida. Não importa de onde você venha ou o que já tenha conquistado, o que importa é a clareza e o compromisso com esse pensamento. Capítulo 2. O pensamento sem limites. O grande diferencial entre aqueles que alcançam riqueza monumental e aqueles que permanecem no comum está na mentalidade sem limites. Para quem acredita no poder de um único pensamento, as barreiras desaparecem e o que antes parecia impossível torna-se apenas uma questão de tempo. Ao eliminar as crenças limitantes, o potencial de crescimento se multiplica. Se você pensa em milhões, sua mente começará a trabalhar em prol desse objetivo. Se pensa em bilhões, ela se ajustará para isso também. Não há fim para o que a mente pode criar. Capítulo 3. Foco, a energia do pensamento único. Um único pensamento poderoso pode multiplicar tudo o que você toca, desde que haja foco total. A dispersão de energia mental enfraquece o potencial de multiplicação. Quem deseja alcançar milhões ou mais precisa canalizar sua força mental de forma precisa e concentrada. Concentrar-se em um único objetivo financeiro, seja multiplicar sua empresa, investir ou criar algo novo, é como direcionar toda a energia para uma única chama, que alimentada se transforma em uma fogueira de crescimento exponencial. Capítulo 4. Visualizando o infinito. Visualização é a arte de criar mentalmente aquilo que ainda não existe fisicamente.
Pessoas que alcançam fortunas extraordinárias visualizam seu sucesso de forma tão clara que suas mentes começam a acreditar que aquilo já é realidade. Quem deseja alcançar trilhões deve visualizar essa cifra, sentir-se merecedor e agir como se esse valor já estivesse a caminho. A mente, ao visualizar com clareza e convicção, começará a alinhar as circunstâncias para que esse pensamento se torne real. Capítulo 5. Multiplicação. Através da mentalidade de abundância. Uma mentalidade de abundância é essencial para quem quer multiplicar qualquer quantia. Aqueles que enxergam o mundo com escassez limitam suas próprias possibilidades de crescimento. Por outro lado, quem pensa em abundância vê oportunidades em todos os lugares. Ao adotar uma mentalidade de abundância, você começa a acreditar que há mais do que o suficiente para todos, que o dinheiro é um recurso infinito e que sua capacidade de multiplicação não tem limites. Essa crença é o combustível para alcançar patamares astronômicos de riqueza. Capítulo 6. Ação alinhada com pensamento. Pensar sem agir é o mesmo que plantar uma semente sem regá-la. O pensamento é a semente do sucesso financeiro, mas a ação alinhada é o que transforma essa semente em uma colheita. A ação baseada em pensamentos claros e poderosos cria um ciclo de multiplicação infinita. Aqueles que conseguem alinhar suas ações ao pensamento de riqueza constante e crescente veem resultados rápidos. Cada decisão, cada movimento, cada investimento deve estar em harmonia com o pensamento principal de multiplicação. Capítulo 7. O pensamento que atrai oportunidades. O pensamento é uma forma de energia. Quando focado em abundância e crescimento, ele começa a atrair oportunidades, pessoas e circunstâncias favoráveis. Pessoas que pensam em trilhões atraem negócios e parcerias que podem levar a esse resultado. O universo responde ao seu pensamento, e quando ele é poderoso e claro, as oportunidades surgem de formas inesperadas. Estar mentalmente preparado para reconhecê-las e aproveitá-las é o diferencial dos grandes empreendedores. Capítulo 8. A riqueza ilimitada da inovação mental. A inovação nasce de pensamentos que desafiam o comum. Quem deseja multiplicar riqueza deve estar constantemente inovando, tanto em ideias quanto em ações. O pensamento inovador abre portas para novas maneiras de gerar capital e multiplicar os resultados. Negócios disruptivos, tecnologias avançadas e novos mercados são frequentemente criados por mentes que não aceitam limites. Elas veem além do que existe hoje e usam seus pensamentos para moldar o futuro, criando trilhões onde antes havia apenas uma ideia. Capítulo 9. O poder do pensamento coletivo. Multiplicar riquezas em escalas monumentais não é um trabalho solitário. O pensamento coletivo, quando bem utilizado, pode amplificar os resultados de forma exponencial. Mentes alinhadas em um mesmo propósito criam uma sinergia que potencializa o crescimento. Grandes impérios financeiros são frequentemente criados por equipes que compartilham uma visão comum. Quando cada membro de uma equipe pensa na multiplicação e no crescimento, a energia mental conjunta gera resultados extraordinários. Capítulo 10. Resiliência mental e multiplicação. O caminho para trilhões não é linear. A resiliência mental é crucial para manter o pensamento focado e positivo, mesmo diante de adversidades. Líderes que conseguem superar obstáculos com o poder da mente são aqueles que continuam crescendo quando outros desistiriam. A resiliência mental não apenas sustenta o crescimento, mas também o acelera. Cada desafio enfrentado e superado se torna um catalisador para a próxima grande conquista. Capítulo 11. Pensamento exponencial. Pensar de forma exponencial é diferente de pensar de forma linear. A mente precisa estar preparada para enxergar multiplicações rápidas e intensas, onde pequenas mudanças geram grandes resultados. Quem pensa em trilhões entende que a escalabilidade está em cada decisão. A multiplicação exponencial de riqueza começa com pequenas ações que, quando consistentemente repetidas e amplificadas, geram crescimentos gigantescos. Pensar em trilhões significa agir e pensar em escala global, buscando sempre formas de ampliar os resultados. Capítulo 12. O pensamento como fonte de energia inesgotável. O pensamento é uma fonte de energia inextinguível. Quando bem direcionado, ele gera uma força que alimenta a motivação e a criatividade. Grandes fortunas são construídas por pessoas que nunca se cansam de pensar e imaginar novas formas de crescer. Essa energia mental é a chave para manter-se sempre em movimento.
Aquele que pensa sem parar, sem limites, encontra fontes intermináveis de ideias, oportunidades e parcerias que o levam a resultados estratosféricos. Capítulo 13. Não há limites para o pensamento. Para quem deseja alcançar trilhões, é fundamental entender que não há limites. O único obstáculo real está na própria mente. Quem elimina esses bloqueios mentais e pensa grande, de forma ilimitada, abre caminho para um crescimento que nunca para. O pensamento ilimitado não conhece barreiras geográficas, financeiras ou sociais. Ele transcende fronteiras e possibilita que a riqueza se multiplique de maneiras surpreendentes e contínuas. Conclusão: o pensamento é o ponto de partida para a criação de riqueza infinita. Quando focado e alimentado pela ação, ele pode multiplicar qualquer negócio ou ideia em patamares inimagináveis. Milhões, bilhões, trilhões. Esses números são apenas reflexos da força mental em ação. Para quem pensa sem limites, a multiplicação da riqueza nunca acaba. O segredo está em acreditar no poder de um único pensamento, cultivá-lo com foco e ação e assistir à expansão contínua da prosperidade. Um pensamento, quando devidamente cultivado, não é apenas uma ideia. Ele se torna um catalisador que impulsiona suas ações e decisões. O pensamento correto tem a capacidade de moldar a realidade à sua volta. Quando você decide que vai alcançar milhões, bilhões ou trilhões, esse pensamento começa a agir como um imã, atraindo oportunidades, pessoas e recursos que alinham-se com seu objetivo. Muitas pessoas subestimam o poder de um pensamento único e poderoso porque estão condicionadas a acreditar que a riqueza está fora de seu alcance, determinada por fatores externos como sorte ou herança. No entanto, ao entender que seu pensamento pode criar o caminho para a riqueza, você se liberta dessa crença limitante. Tudo o que você precisa para multiplicar suas riquezas já está dentro de você. Pensar grande é um pré-requisito para multiplicar sua riqueza. Quem pensa pequeno tende a agir com cautela, a buscar segurança e a evitar riscos. Porém, a verdadeira multiplicação financeira só ocorre quando você se permite pensar de forma expansiva. Pensar grande significa acreditar que você pode não só alcançar 1 milhão, mas multiplicá-lo inúmeras vezes, sem limites. As grandes fortunas são construídas com base em um pensamento audacioso. Aqueles que conquistam bilhões e trilhões são visionários, que se recusam a ser limitados pelas convenções sociais ou pelas expectativas alheias. Eles desafiam o status quo e, ao fazer isso, abrem caminho para novas formas de criar valor. Quando você adota um pensamento ilimitado, começa a ver o mundo de uma maneira completamente nova, onde tudo é possível. No entanto, não basta apenas pensar grande. É preciso transformar esse pensamento em uma força motriz que guie todas as suas ações. Pessoas bem-sucedidas não apenas sonham com o sucesso, elas vivem e respiram seus objetivos. Cada ação que elas tomam está alinhada com o pensamento de crescimento. Esse nível de comprometimento mental é o que diferencia os ricos dos super-ricos. Um pensamento poderoso não é apenas sobre querer riqueza, mas sobre acreditar que você é capaz de criá-la, mantê-la e multiplicá-la. A autoconfiança é fundamental. Pessoas que atingem níveis extraordinários de riqueza possuem uma confiança inabalável em suas habilidades e em sua capacidade de transformar suas ideias em realidade. Elas sabem que sua mente é a ferramenta mais poderosa que possuem. A multiplicação da riqueza ocorre quando há uma sinergia entre pensamento, ação e oportunidades. Tu cria a visão, a ação coloca essa visão em prática e as oportunidades surgem como resultado do alinhamento entre os dois. Ao nutrir continuamente seu pensamento com confiança e clareza, você começa a atrair circunstâncias que o ajudarão a multiplicar seus resultados. Muitos pensam que para ganhar bilhões ou trilhões é preciso começar com grandes recursos. Mas a realidade é que a maioria dos magnatas financeiros começou com uma ideia, um pensamento simples. Eles entenderam que a verdadeira riqueza é criada pela mente e pelas decisões que tomamos, não pelas circunstâncias iniciais. O ponto de partida é irrelevante. O que importa é a qualidade e o foco do seu pensamento. Quando seu pensamento está focado em multiplicar, você começa a perceber que as oportunidades estão em todos os lugares. O mundo se torna um campo fértil, repleto de possibilidades de crescimento financeiro. Aqueles que mantêm uma mentalidade limitada não conseguem enxergar essas oportunidades, pois estão presos a uma visão estreita da realidade. O pensamento expansivo permite que você veja o potencial de crescimento em tudo.
Uma das chaves para multiplicar riqueza em grande escala é ser capaz de inovar continuamente. O pensamento inovador não é apenas sobre criar novos produtos ou serviços, mas sobre encontrar maneiras de agregar valor ao que já existe. Quando você pensa em inovação, sua mente está sempre buscando maneiras de expandir e melhorar, o que inevitavelmente leva à multiplicação de seus resultados. A inovação mental também envolve a capacidade de desafiar crenças antigas e limitadoras. Muitas vezes o que impede o crescimento é uma mentalidade fixa, que se apega ao que já foi feito. Para multiplicar milhões em bilhões ou trilhões, é necessário abandonar velhas formas de pensar e adotar uma postura aberta e criativa, que permita novas soluções e caminhos. A mente que está preparada para multiplicar riqueza é aquela que está disposta a tomar riscos calculados. O pensamento de abundância não teme o fracasso, mas o vê como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Aqueles que alcançam o topo financeiro são os que se arriscam a pensar além do convencional e a agir com coragem diante das incertezas. O medo é um dos maiores obstáculos para o pensamento de multiplicação. Ele limita a visão e restringe as ações. Quando você permite que o medo controle sua mente, você se sabota e impede que as oportunidades floresçam. Por outro lado, quem pensa com coragem, sempre em busca de expansão, é capaz de superar esses medos e transformar desafios em trampolins para o sucesso. A confiança em um único pensamento poderoso também requer disciplina. É fácil se distrair com preocupações diárias ou com outras metas secundárias. Mas para aqueles que realmente desejam multiplicar suas riquezas, manter o foco constante em seus objetivos principais é essencial. A disciplina mental, assim como a disciplina física, é o que garante que você não se desvie do caminho rumo ao sucesso financeiro ilimitado. Pessoas que pensam em grande escala entendem que o tempo é um aliado. Elas sabem que o crescimento financeiro não acontece da noite para o dia, mas é um processo contínuo de construção, aprendizado e evolução. Cada pensamento, cada ação é um passo em direção à multiplicação de seus resultados. O pensamento paciente, mas determinado, é o que sustenta esse crescimento ao longo do tempo. Outro aspecto essencial do pensamento multiplicador é a gratidão. Quando você aprecia o que já conquistou, sua mente se abre para novas oportunidades de crescimento. A gratidão cria um ciclo positivo de abundância, onde o que você valoriza tende a se expandir. Quanto mais você reconhece suas conquistas, mais preparado você está para multiplicá-las. Para aqueles que desejam alcançar trilhões, a colaboração também é um componente-chave. Ninguém chega ao topo sozinho. O pensamento coletivo, quando alinhado, pode gerar resultados exponenciais. Mentes brilhantes trabalhando juntas em prol de um objetivo comum têm o poder de criar fortunas além da imaginação. Ao longo da vida, você encontrará inúmeras pessoas que dirão que certos sonhos são impossíveis, que alcançar trilhões é uma ilusão. Mas aqueles que realmente compreendem o poder do pensamento sabem que essas limitações são projeções das crenças alheias, não da sua realidade. Se você acredita plenamente no seu pensamento e trabalha incansavelmente para realizá-lo, nenhum obstáculo pode impedi-lo. Além disso, é essencial que você mantenha sua mente aberta a novas ideias e formas de pensar. O mundo está em constante mudança, e as oportunidades surgem em momentos inesperados. Um pensamento multiplicador é flexível e adaptável, sempre pronto para ajustar suas ações de acordo com o fluxo de oportunidades que aparecem. O sucesso financeiro ilimitado não é uma questão de sorte. É o resultado de um pensamento bem estruturado, alimentado pela ação, inovação e resiliência. Pessoas que alcançam níveis extraordinários de riqueza entendem que suas mentes são o maior ativo que possuem e as utilizam para expandir seus horizontes. A força mental para multiplicar riqueza não tem fim. Quanto mais você se concentra em um único pensamento de crescimento, mais esse pensamento se expande, gerando novos caminhos e possibilidades. A mente que está verdadeiramente comprometida com a multiplicação financeira não conhece limites, pois entende que a riqueza é uma consequência natural de um pensamento poderoso e focado. Para concluir, lembre-se de que o pensamento é o princípio de tudo. Um único pensamento, quando nutrido e focado, tem o poder de multiplicar qualquer coisa em sua vida, de pequenas ideias a grandes fortunas. Ao adotar uma mentalidade ilimitada, você se coloca no caminho para alcançar milhões, bilhões e até trilhões.
A chave está em acreditar no poder infinito do seu pensamento.